Olá, muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Nós Humanos. Bem-vinda, Regina. Bem-vinda, Jéssica, bem-vinda a todos que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir depois. Nesse que vai ser o nosso último programa do ano, estamos em dezembro, numa primeira temporada maravilhosa. Muito obrigada por esse convite, por essa abertura. Você é uma pessoa muito importante na minha vida e trouxe mais essa alegria que está aqui. Ah, Uma coisa querida, que é totalmente nova para mim e que está sendo bem importante. que bom, eu que agradeço, é muito bom, né? Eu sempre falei isso, assim, a nossa troca é muito rica e eu fico muito feliz de poder compartilhar, né, com as outras pessoas. Ou como diz a Lu, assim, né? Eu fico feliz em poder te emprestar um pouquinho para os outros também, né? Porque o que é bom a gente quer compartilhar, né? Então eu fico feliz das pessoas poderem ter acesso à tua amizade, né? A algo que eu tenho na minha vida há tanto tempo e eu me sinto honrada de E poder que foi ter. uma coisa que a gente construiu, né? É, Porque são aí, né? Desde os teus 8, desde os meus 18, são anos, anos para consolidar, para fortalecer, para estar juntas, né? Nos bons, nos difíceis, nos desafiadores momentos. exatamente. Muito bem. E nós estamos então aqui, né? Fazendo esse último programa de 2023, encerrando esse ciclo. E encerrar ciclos faz parte do nosso crescimento, da nossa humanidade, né? E quanto mais a gente estiver apropriada disso, integrada com essas finalizações, também maior o nosso crescimento, maior os nossos aprendizados. Então, acho que falar sobre encerrar ciclos não poderia faltar, né? E eu acho que a nossa intenção aqui é trazer uma abordagem profunda, né, de reflexão, que sai um pouco, né, daquilo que a gente está acostumado, que acaba sendo às vezes muito superficial, né, muito imediato, né, e a gente aqui se propõe a fazer esse olhar mais profundo e que talvez a gente vá precisar de tempo, né, para processar e entender tudo, né, tudo que a gente acessa e vive, né. Jéssica, isso que tu traz é tão importante porque a gente às vezes nem percebe os encerrares, não sei se existe essa palavra, os encerramentos, os muitos de ciclos que a gente passa o tempo todo, a vida toda, né? As nossas fases, né? A gente, né, foi criança, foi adolescente, foi jovem adulto, virou profissional, mãe, esposa, sabe? E essas coisas vão se encerrando, vão se complementando, vão se costurando na nossa teia. A gente passa pelos encerramentos dos nossos filhos, né? A gente tem ali um bebê que vira uma criança e ali tem um luto porque se encerrou um ciclo que aquela criança já não precisa mais da mãe de bebê, ela precisa de uma mãe de criança, né? O nosso companheiro, gente, se a gente tem uma jornada mais longa, a gente casou na adolescência, tá casado, né, numa vida mais amadurecida, quantos ciclos se passaram nesse relacionamento, as amizades, né? Eu com 18, tu com 8, quantos ciclos a gente passou, encerrou, enlutou, né, ressignificou. Então, essas passagens, e elas precisam de alguns ritos, e não precisam ser todos no final do ano para enlouquecer as pessoas. Exato. A gente pode fazê-los ao longo do ano, né, de outras formas. E eu me lembro que um dos ritos que a gente aqui em casa muito combinou com as crianças era esse. Final do ano não é época de jogar material fora e de comprar tudo novo no início do ano. É hora de ressignificar o material. Então, o que, que vai ficar e o que, que realmente precisa ser comprado novo? Porque, ok, tem que comprar uma caixinha de lápis de cor nova, mas que se seja em agosto, será em agosto, não será em março. Então, até isso, né, da gente entender como é que são esses ciclos para cada um de nós, que nem todos precisam ser encerrados em dezembro, né? Exato. Claro que sim, a gente tem um momento que é importante, que é de colocar luz, que é da gente poder fazer esse diálogo, de poder olhar para algumas coisas que sim se encerram no final do ano, né? Porque a gente tem o ano escolar, a gente tem as férias que se seguem, então tem várias coisinhas que realmente precisam, mas tem algumas que a gente pode deixar para depois para não sobrecarregar o sistema. E até legal, né? Porque o meu trabalho, que eu trabalho com o feminino,
a proposta é justamente essa, né? Então, quando a gente olha para a Lua, né, que é essa representação simbólica e arquetípica do feminino, a gente vê que ela encerra seus ciclos, né, a cada 28 dias, né? Então, a gente tem um encerramento que acontece, né? Para as mulheres, né, que menstruam, a cada menstruação é um encerramento e um começo de um novo ciclo. Então, a cada estação acontece um encerramento e um começo. Então, olha quantos encerramentos e quantos novos começos a gente vive durante, né, o período de um ano. De um E, ano. Uhum. então, assim, esse ano que a gente está considerando aqui, ele é o ano social, né, o ano cultural. Cultural, desta modalidade que vivemos hoje, né? Exato, exato. Então, né, porque não é nem o ano solar também, porque o ano solar ele vai se encerrar lá na lunação de peixes, né? Então a gente ainda está nessa finalização. Então, Nesse fluido, né? eu acho muito legal a gente abrir o leque, né, para olhar para o tempo de diversas nuances, assim, né? Uhum. Diversas formas, diversas culturas, né? Então a gente vai, por exemplo, o Ano Novo Judaico começou agora, em A outubro, gente teve a primavera, que está se terminando agora, mas é 21 de dezembro, então vai começar o verão. Então temos começa uma. o verão, né? Que é o solstício de verão. A gente tem o calendário maia. Então, sim, tem vários outros calendários, né? O calendário hindu, que são completamente diferentes dos nossos, né? Que marcam um outro tempo. E eu acho legal a gente ampliar, né? Essa diversidade cultural, ela é riquíssima, porque a gente inclusive conversava sobre isso, né? O quanto a gente se enriquece quando a gente se coloca em contato com outro olhar vindo de outro ângulo, que percebeu aquelas coisas de uma outra forma. E a É, gente, né, tem a nossa jornada, que ela é válida, ela é importantíssima, mas ela se enriquece na troca, ela se amplia nessa conexão, né? Então, imagina, com toda a diversidade cultural que tem no mundo, né? Temos várias é. vertentes diferentes, né? Esse é apenas uma versão, né? De final de Uma. ano, né? É uma versão, assim. Então, E nós estamos aqui construindo a nossa versão, que vai ser diferente também. diferente também. Então, isso é muito legal, assim, né? Da gente se abrir. E eu gosto de, nessa hora que a gente abre a consciência para as outras versões, a gente vai captando, né, de cada uma delas aquilo que conversa com a gente, aquilo que faz sentido, né, com o que a gente está vivendo, ou com o que a gente precisa acessar naquele momento, né? Então, a gente vai coletando essas informações das outras culturas e dos outros calendários e vai vendo como que é possível, né, a gente existir de diversas formas e formatos e tempos diferentes, né? Exatamente. Perfeito, perfeito. Muito bem. Mas, então, estamos aqui inserida dentro dessa cultura, que dezembro termina o ano. A Regina, que trabalha muito, né, com mães, com crianças, é uma época bem que exige, eu ia usar uma outra palavra, mas eu vou trazer uma palavra mais amorosa, né? Exige muito, e eu acho que essa exigência vem de uma dificuldade dessa integração de finalização, né, de encerramento. A gente está inserido num calendário escolar que põe as férias, né? E aí se encerra um ano, e aí isso é todo um rito de passagem para o ano seguinte ou para o próximo ciclo, né? Seja, né, o ensino fundamental vindo da educação infantil, ou indo para o ensino médio, ou indo para uma faculdade. Há coisas importantes acontecendo na vida das crianças e adolescentes. E isso traz uma pressão muito grande, né? Uma cobrança, né? E muitas vezes eu percebo que muito mais traz culpa e sensação de frustração, fracasso, impotência, não validação daquilo que a gente viveu, porque o resultado não foi aquele imaginado, aquele que a gente, né, almejava, projetou, desejou, e aí vem essa carga muito pesada, né? E aí é a demanda da escola, é a demanda da família, são as férias, são essas crianças que precisam ser alocadas em algum lugar, tipo rede de apoio, né? Casa dos avós, praia, o que fazemos
E aí é interessante como cada família vai aprendendo a lidar com esse período, construindo em cima das suas verdades, dos seus valores e organizando de formas diferentes. Então a gente vai vendo essa rede de apoio se ampliar, essa forma de olhar para isso também um pouco mais ok, né? Isso é uma das coisas que a gente acho que até já, não sei se eu já trouxe em algum programa, Jéssica, mas é um questionamento meu para todas as escolas e professores. Por que a prova final determina a nota? E aí tu encerra com um peso fortíssimo e uma incapacidade de poder mudar alguma coisa, porque tu tem uma nota que foi em cima de uma prova, sendo que a prova era para trazer aquilo que eu aprendi, aquilo que eu não aprendi, aquilo que faltou, aquilo que me deu medo, aquilo que deu branco, e aí eu tenho um tempo de recuperar isso, porque isso tudo é importante para o próximo ciclo, para o próximo ano, para a minha vida. Então, até ao formato, né? A gente precisa continuar questionando, porque nem só porque está posto é a nossa versão final. Ela talvez seja uma versão alternativa de um processo muito maior de discussão da educação, da proposta de educação que temos para a humanidade, né? Isso eu viajo longe aqui, porque vamos do nosso núcleo até a estruturação, né? E agora que eu atendo umas pacientes que são de outros lugares, né? Estados Unidos, Alemanha, que tem outros calendários, que tem outras formas de, de ver o tempo e que passam por coisas diferentes, porque agora, por exemplo, no hemisfério norte, agora é inverno, É, agora é frio, agora é neve. Uma das minhas pacientes mandou a foto, eles estão abaixo de neve. Então, assim, é tempo de recolhimento, é tempo de estar em casa. Por isso, o Natal para eles lá é tão forte, tão importante. Porque é um tempo de decorar, de botar luzes para dentro de casa, porque eles não podem sair para a rua. Nós aqui podemos sair para a rua, a gente está no verão, a gente está na nossa época mais extrovertida, mais para fora, né? Então, como é que a gente, né, também pensa essa comemoração que é cristã, mundial, mas que bate diferente de acordo com o lugar onde eu estou, né? e eu acho que é muito importante isso que tu traz, né? Porque para nós, culturalmente, o resultado ele ainda está muito pautado naquilo que é concreto e naquilo que eu posso medir, naquilo que eu posso ver e que eu posso dizer, né? Mas o que que é resultado, né? O que que é resultado? Então, quando a gente se propõe a olhar para um ano que passou, a gente tem que estar com, acho que essa, né? Com essa pergunta bem clara, assim, o que que é resultado? Porque se eu colocar daqui a pouco o resultado na minha nota que eu tirei, né, no quanto eu ganhei financeiramente, em dinheiro, né, o que que eu adquiri, sei lá, em tudo que é concreto, talvez eu possa perder de olhar, né, as coisas invisíveis que aconteceram, né? Então, a minha transformação pessoal, os meus aprendizados, né, o quanto eu precisei me abrir para outras coisas, né? E vivências para chegar numa determinada experiência que me trouxe novas habilidades. Então, isso a gente não consegue mensurar, né? De uma forma prática e racional. Mas isso precisa estar, né? Precisa aparecer no nosso balanço, né? Do ano. Acho que é muito importante que apareça, né? Então, tu trouxe o exemplo do aluno, um aluno que não vai bem, né, nessa prova final. Como que como que foi esse ano, né? O que que aconteceu nesse ano? Quais foram os acontecimentos? Porque muitas coisas nos atravessam, né? Então, a gente sempre fala, o resultado não depende só de nós, né? Eu posso É, estar lá determinada, né? Ah, eu agora vou me determinar a fazer tal coisa, mas muitas coisas nos atravessam que a gente não tem controle, né? A gente pode adoecer, alguma coisa na família pode acontecer. coisas boas também, uma viagem, um namoro, sabe? Vários Exato, exato, muitas, são muitas, atravessamentos. exato. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, né, quando vai olhar para esses resultados, tá? Então, Para esse resultado de forma tão é, contundente e estanque, né? é. Então, a nossa proposta hoje é a gente fazer esse aprofundamento, assim. Então, a gente teve 2023, né, que na soma dos números foi um ano 7,
né? Então, o ano 7 é um ano de movimento, de, de mudanças, né? Tá ligado à carta do tarô, o carro, que fala disso, né? Da gente se colocar como mestras da nossa própria vida, né? Aquela que guia e que vai. Então, muita coisa aconteceu e a gente está se dirigindo para um ano 8, ano que vem, Eu ia dizer isso, que 2024. dirige e escolhe o caminho, né? Exatamente. Então, aonde a gente direcionou, ou para onde a gente direcionou esse carro, né, para agora entrar nesse novo ano. E ano 8 vai falar, né, dessa abundância, dessa colheita que a gente vai fazer. Então, a Regina e eu, nós separamos umas perguntas, né, que, que a gente vai fazer uma para outra, mas a ideia é que vocês possam se fazer também aí, né? Então, se quiserem pegar um caderninho, né, a gente que adora um caderninho. Adoram um caderninho, adoram uma anotação, né? E principalmente, assim, eu acho que a ideia de pensar, e eu acho que esse foi interessante, a partir de uma fotografia, que a gente consiga montar um álbum de fotografias, que seja algo que a gente consiga representar em sentimento, em visualização, em E, palavras, que seja algo do concreto e do emocional, do sutil e do concreto também, né? Acho que a gente pode tentar juntar isso como uma forma de complementaridade, né? isso, isso. Então vamos lá. Eu vou fazer as perguntas, vocês vão aí também anotando, depois se quiserem compartilhar com a gente lá nos comentários as respostas, a gente vai ficar feliz também de saber Muito como é que feliz, foi o ano de vocês, né? exatamente. Então vamos lá, para a primeira pergunta para 2023. Qual foi o ponto auge do ano de 2023 para ti, Regina? Ai, vou começar eu assim? Então vamos Ah, lá. sim, eu que sou a eu ia dizer a Fátima Bernardes. Olha aí, ó, né? Que está, né, se seroneando aí. Então vamos lá, o ponto auge. 2023 foi um ano longo, um ano bastante intenso. Eu diria que ele foi agitado e lento. Ele foi rápido e lento ao mesmo tempo. Ele me trouxe muitas emoções, né? Então, para olhar para isso tudo, muita coisa aconteceu. E aí tinha horas que parecia que a gente estava assim fazendo muito esforço e depois dava uma boa acalmada. Mas um ponto auge assim, eu vou trazer uma cena que me veio à cabeça e que eu acho que ela é bem significativa de uma trajetória inteira, assim. Claro, eu já tenho 51 anos, então já tem bastante coisa, né, caminhada para relatar. E no dia do lançamento do Tudo Vem da Terra até o Milho Descabelado, que é o meu terceiro livro, choveu muito. Choveu muito, 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 muito. E eu saí de casa, acho que em torno de 15 para uma, e era dia 11 de 11, né? O número ainda, né, bem portal, né? E isso é bacana, né? Essa observação. Mas enfim, né? Saí de casa 15 para 1 com sol, chego na feira do livro a 1h15 com uma tempestade. Torrencial, ventania, muita chuva, alagando tudo, porque daí é aquela chuva que cai rápido, não dá conta de escoar. E aí muita gente ligando, avisando, não vai dar para ir, não estou conseguindo me deslocar. E eu pensando assim, mas nem eu acho que eu viria, né? Pensando, mas eu já estou aqui, eu não posso ir embora. E aí eu me dirijo para o local e a primeira pessoa da fila é uma menininha vestida com um vestido de tomates, que é Tudo Vem da Terra, Tá? São Mais Explosivos, o primeiro livro que eu escrevi. E aquilo ali fez um sentido para mim, que eu olhei para ela e ela disse assim para mim, eu escolhi esse vestido para vir te ver. Amor. Gente, aquilo ali foi tão... Eu tô toda arrepiada, assim, ó. Foi um momento, foi um dos muitos, né? Mas foi um momento muito importante. Porque quem passa por esse processo da escrita, do entrar em contato com todos os, né, o seu mundo interno, seja ele o seu lado criativo, seja ele o seu lado mais sombrio que tá ali, né, te desafiando o tempo inteiro a se individualizar, a se integrar de novo, a encontrar a tua essência. E aí esse livro vai para o mundo, né, o teu trabalho vai para o mundo, e tu tem esse retorno de uma criança, né, que eu não conhecia, que eu fui conhecer ali naquele momento, que tinha lido, e ela olha para mim e ainda disse assim, eu quero ler todos os livros da coleção. Eu disse, nossa, Querida, coisa boa. é um ponto auge, assim, de muita emoção, fazendo com que essa emoção reflita
o significado do meu trabalho. Então, assim, eu elegeria esse como o ponto auge. Ótimo. Lindo, lindo, lindo. E para ti, Jéssica? Qual foi o teu momento? 2023 foi um ano de muita transformação, assim, interna, né? Muita cura. Muitas coisas aconteceram também, né? Na minha vida, muitas pessoas novas chegaram, né? E, e é interessante, assim, né? Porque eu sempre trabalhei muito, né? O trabalho sempre foi um ponto central, assim, né? Da minha vida. E esse ano foi um ano diferente, né? Porque foi um ano que eu me voltei muito para minha família, né? Para olhar para as questões da minha família, assim. Então, o ponto auge para mim de 2023 foi a minha mudança de casa, né? Então, para quem não conhece, né, a história, eu morava nessa casa há 7 anos e era uma casa que me acolheu muito, assim, né? Que cumpriu um papel de lar, né? Acolheu a infância da minha filha, acolheu muitas memórias boas, né? E, e a gente sempre, né? Eu sempre falava assim, né? Que a impermanência faz parte da vida, a impermanência faz parte da vida, mas tem coisas que a gente se apega, né? Então, a gente nunca imaginou em algum momento ter que se despedir daquela casa, né? E isso chegou pra gente. E, e foi um ponto auge porque ao mesmo tempo que tinha toda essa despedida, né, e tudo mais, foi um momento também de muito reconhecimento de força interna, né? Então, a mudança de casa para mim foi um ponto assim muito importante, muito significativo, assim. Então, e foi vivido de uma forma muito intensa, muito bonita, né? Então, eu elegeria esse ponto para mim como o ponto auge de 2023. E eu acho que tu começou a tua fala com uma frase muito, uma palavra. Foi um ano transformador para ti, né? E foi muito bom te acompanhar esse ano todo aí. Foi muito bom. Que bom, que bom. Ai, chega até a dar um negocinho, né, de falar. É, dá sim. A gente, quando separou as perguntas, não imaginou que eu poderia fazer isso. Chega até a dar um negocinho de falar. É. Muito bom. Então, a segunda pergunta, né, falando em transformação, qual foi a tua principal transformação esse ano? Então, a minha principal transformação esse ano, eu acho que foi. Tem uma coisa que me acompanha e me. É uma pergunta, né, interna. Eu sou muito curiosa, né? Boa geminiana com ascendente em gêmeos, uma resposta só nunca é suficiente. Vamos dar mais uma conferida, vamos olhar mais tal coisa, e quem tá mais uma fonte. E eu sou muito ansiosa e curiosa por esse conhecimento, né? Então, tanto é que a minha formação vem dessas perguntas que me faço, né? O magistério, a pedagogia, o pós em psicopedagogia, a culinária, a formação em yoga, formação em educação parental. Eu parece que estou sempre nessa busca de algo que vá respondendo essas minhas curiosidades, né? E esse ano acho que chegou muito profundamente também, né, com o programa que eu acho que esse nosso programa aqui, esse nosso canal, ele traz é o contato mais profundo com a espiritualidade, entendendo ela como como parte da vida, como mais um pilar, que a gente sempre fala, né? O corpo, a mente, as emoções, e eu consigo acrescentar esse ano a espiritualidade. Não como uma coisa rígida e religiosa, mas como uma questão de transformação individual e coletiva também. Porque quando tu acessa essa parte mais sutil e mais profunda, tu consegue dar esse distanciamento necessário para entender o processo da humanidade inteira. Isso é muito profundo, isso ao mesmo tempo é assustador, porque vem vários questionamentos juntos, né? Porque isso não é ciência, isso não é comprovado cientificamente, e a gente não quer sair desse lugar
de entrar em contato com a verdade, mas ao mesmo tempo tem coisas que não são, né, absolutas, que não são concretas, que não são comprovadas pelo método científico, elas são comprovadas de outras formas. E aí acessar isso e estar disponível para isso, entrar em contato com essa humanidade é que me foi, acho que o grande passo desse ano. E eu tenho muito a te agradecer também. Agora chegou a minha vez de dizer que foi muito bonito te acompanhar também nessa tua transformação, assim, e fico feliz de ter feito parte um pouquinho dela, assim, né? De te... Foi muito importante. Que bom, que bom. É bom quando a gente pode acessar isso, acompanhada de quem a gente confia, né? Então, para dar esses passos. Muito bom, muito bom. E o teu momento? Bom, eu não tenho nada de gêmeos no meu mapa, né? Isso era uma coisa que eu e a Regina, a gente sempre falava assim, meu Deus, onde é que tá meus gêmeos? Porque que eu me sinto, né, muito parecida, assim, mas eu tenho muito elemento ar. E, e para mim, eu sempre levantei muitas, eu sempre falei muitas coisas, assim, a meu respeito, né, que me definiam muito, né? Então, uma das coisas era isso, assim, que eu não tenho dificuldade em mudar, né? Que eu sou muito versátil, assim, né? E muito. E esse ano eu descobri que isso sim é verdade, mas que isso também estava a serviço, né? De esconder uma dor, né? Que era uma dificuldade que eu tinha de ficar, de criar raízes, né? De permanecer, então, de me entregar. Eu precisava olhar para isso em algum momento, assim. Então, esse ano, a minha maior transformação foi a transformação de me permitir ter coragem de voltar a criar raiz, né? De voltar a pertencer, né? Então, eu precisei fazer um mergulho muito profundo, assim, para entender, né? Que tinha um medo gigantesco, né? De voltar a pertencer e perder. Né? Porque se eu não pertenço a nada, eu não perco nada, né? Eu não tenho nada a perder. Então, foi assim de um mergulho e que está sendo ainda, né? Está sendo, porque é como se eu não conhecesse essa Jéssica, né? Eu não conhecesse essa Jéssica que diz, tá tudo bem a gente ficar por aqui, né? Tá tudo bem a gente criar vínculo a ponto de ter uma intimidade profunda e verdadeira com as pessoas, né? Se vulnerabilizar a ponto de se conhecer inteiramente. Então, essa tem sido uma grande transformação. E eu acho que eu tô só na pontinha desse iceberg, assim, que ainda tem muita coisa para eu Para os bons acessar. e não tão bons dias, né? É, é, é. Mas com certeza essa foi a minha transformação. Muito bom. Nossa, chega a dar um sudor. Dá um sudor. Quase chorei aqui agora, mas tudo bem, tô me controlando, tô bem. Eu tô tentando trazer. Hoje a lua tá em virgem, então, ó, vai para não entrar na choradeira, né? Tá bom, tô Já, bem, eu tô já bem. chorei, eu já chorei bastante hoje de manhã cedo, preparando o nosso ritual de advento que a gente está fazendo. Muito bem, então essa foi a nossa principal transformação. Aí vocês vão escutando, pensando, refletindo e anotando. Qual foi, Regina, teu maior desafio de 2023? Hum, Então, né? Meu maior desafio, eu e foi um desafio muito importante para mim, porque não sei, né? Algumas pessoas não sabem, mas a gente realmente fez o isolamento durante a pandemia e no momento de ir ver uma pessoa muito querida que adoeceu, a gente acabou pegando Covid aqui em casa e eu peguei de uma forma muito séria.
né? Foi muito profundo, eu acabei hospitalizando por 15 dias. Não fui entubada graças a um santo aparelho que inventaram, que era um respirador um óculos nasal de alto fluxo. E, foi um momento de muito contato com algo que eu não... Até então, ok, né? Falar da morte, falar, né, de processos, de hospital, mas estar lá, nessa posição tão frágil, tão vulnerável, ela traz uma outra consciência, né? Uma outra percepção, inclusive, da vida. E essa, né, isso que eu passei afetou muito o meu corpo. Não a minha mente, não a minha memória, não outros processos de aprendizagem, mas o meu corpo pagou um preço bem alto por isso, né? Eu acho que o Covid foi orgânico para mim, né? Ele foi no meu corpo. E mesmo 2 anos e meio depois, eu ainda estou nesse processo de fisioterapia, recuperação muscular, voltando a me conectar com o meu corpo, que foi literalmente sair do hospital caminhando 3 minutos por dia, com 40% da minha capacidade pulmonar só. Então foi bem forte. E eu acho que o meu grande desafio foi esse, sabe? Me reconectar com o próprio yoga, com a minha prática, com o meu movimento, com a minha... com voltar a cozinhar, com voltar a criar na cozinha, sabe? Então, com voltar a estar com a minha família inteira, sabe? Não mais daquele lugar meio sem ar, meio sem força. Então, foi toda uma reconexão. E eu acho que esse foi o grande desafio, sabe? O quanto eu voltei e aí olhar no rosto dos meus filhos, a mãe tá de volta. Oh, fundo. Ah, meu Deus do céu, não sei se nós vamos conseguir cumprir. É, É muito tô de bom volta, ter de volta. É muito de bom. volta. A gente rezou muito e, né, e fez tudo que estava ao nosso alcance, assim, É, para te ter de volta, assim, é muito bom. É muito bom. Sem muito dúvida, agradecer-te. sem dúvida, esse é um grande desafio, assim, né? Quando a gente sempre fala isso, né? Quando a gente tem um adoecimento no corpo, né? Isso está a serviço de uma transformação maior, né? Mais profunda. Então, esse olhar, esse comprometimento contigo, né? Com o teu cuidado, né? Contigo. Então, olha que importante, né? O tempo. É, é. Muito bem. O meu maior desafio esse ano, o meu maior desafio foi me reencontrar com um velho conhecido meu, né, que é o meu medo, né? Um velho, um velho amigo que eu carrego desde muito pequena, né? Muito pequena. Muita gente não sabe, né? Não me conheceu assim como tu, né? Me conheceu desde de pequenininha. As pessoas estão acostumadas a conhecer a Jéssica já terapeuta, professora de yoga, né? E poucas pessoas sabem que a minha a minha escolha por esse caminho, né? Venha de um lugar de sobrevivência, assim, né? Eu entendi que eu precisava me conectar com algo maior se eu quisesse sobreviver com saúde mental, né? E isso é uma coisa que é legal, assim, da gente falar, né? Porque a ansiedade, as crises de ansiedade, a síndrome do pânico, é algo que está aí para todo mundo a qualquer momento, né? É uma brechinha que a A gente gente pode conectar, né? É isso aí. e isso vem, né? Uhum. Então, nesse meu processo de mudança de casa, né? E junto veio também uma mudança dentro da família, né? Que também mudou rotina, né? Então, e era uma coisa que eu não queria que acontecesse. Então, quando entra, né, nesse lugar daquilo que a gente não quer,
né? E a gente entra num lugar de resistência daquilo que a vida está apresentando para a gente. E aí a gente se coloca, né? Não, isso eu não quero. Essa para mim é a brecha para o medo chegar, né? É quando eu não consigo soltar, respirar e confiar, né? Então eu me vi de novo recebendo essa visita, né? E, e aí eu assim eu fico bem satisfeita com a forma como eu consegui conduzir, né, dessa vez essa crise que eu tive, né? E, e aí por isso que eu digo que esse caminho me salvou, né? Porque hoje eu tenho recurso, né? Hoje eu tenho recurso. Então, hoje eu não é uma coisa que eu vou achar que não tem saída, que eu vou me desesperar, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, isso é muito importante. Não é que a gente não vai ter mais, né? Os desafios, as crises, mas a gente tem recurso para lidar, né? E a gente tem pessoas ao nosso lado que vão chegar também com as ferramentas, né? A gente vai te Então, ensinar. foi muito interessante, assim, passar pela crise, mas agora amadurecida, de um outro lugar, né? E me abrindo, inclusive, para receber a crise, né? E dizer, tá bom, vamos num nível que a gente ainda não foi de profundidade, né? Por que que esse medo está aqui de novo? Né? Então, isso foi muito legal. Então, com a Bianca, né, que também é uma É uma excelente parceira nossa de terapeuta, trabalho, uma parceira, uma grande amiga. né, uma amiga que eu ganhei em 2023. Então, com a Bianca, eu consegui chegar num lugar de profundidade, né, para encarar esse medo, que foi muito, muito importante para mim, muito transformador. E está sendo ainda, né? Está sendo, podendo entender da onde esse medo vem, por que que vem de uma forma tão forte e parece que tão antiga, né? Como eu disse, assim, como algo que me acompanha talvez há muitas vidas, né? E então esse foi o meu maior desafio, lidar, né? Lidar com, com o pânico, com o medo, e mas eu acho que eu me saí bem. E eu acho isso tu traz, de uma forma, eu consegui fazer uma analogia, a gente passou por um processo aqui em casa numa obra no prédio, entupiram-se alguns canos e vazou água, né? E é muito interessante porque a água brotava do chão, de um ralo onde ela deveria escoar, ela estava surgindo. E aí, quando ela surge, a água são as nossas emoções, né? Porque elas vêm. E aí não tem o que tu faça, porque tu vê a água brotando e tu não pode parar com a mão, tu não pode dar um comando, tu não pode dizer não quero ver, porque ela está vindo. E ela está vindo. E aí, onde que ela vai parar? E se ela parar em algum lugar, onde ela vai achar uma brecha para entrar? Porque ela, se tiver um buraquinho, se tiver um escorrega, ou se tiver um declive, né? Ali ela vai passar. E as emoções são isso, né? É aquilo que tu não pode dizer, não, não vem, não vem, não vem, não vem. Não, ela está vindo e tu tá vendo ela É, chegar, né? E é. aí é isso, né? Bom, então estou vendo ela chegar, quais são os meus recursos para lidar com isso e o que que isso também representa, né? Por isso eu acho que é muito bonito quando tu diz isso é de longa data, porque isso é de longa data para todos nós enquanto humanidade. Uhum. Medo, ele é uma das emoções que faz parte da nossa paleta de emoções. Ele é protetivo, ele é salvador, ele é assustador, ele é paralisante, ele é muitas coisas. Depende do teu momento, depende dos teus recursos, depende do quanto a gente consegue estar presente, consciente, mais amadurecido, passando por isso, né? Se envolvendo com o encaminhamento desta vivência, né? Eu acho que o mais importante é a gente não se deixar paralisar, né, com essas coisas que chegam, assim. Então, Seja o vazamento da água, seja o medo. a gente precisa não ter medo de olhar, né? Então, por Não mais tem medo. assustador que seja, a gente querer ir ao encontro, né? Então, não querer evitar. Então, ir, olhar, né, e entender e
E é muito interessante porque a espiritualidade, né, para mim, ela é uma coisa assim, ela nunca, nunca, nunca nos desampara. Nunca. É uma coisa sensacional, assim, da gente perceber, né? Então, eu me lembro que no auge da minha crise, né, eu tive um sonho. Né? Eu sonhei com um médico alemão me entregava um remédio na mão para eu tomar, que era uma homeopatia, né? E aí, no atendimento com a Bianca, eu comentei isso, e a Bianca, né, falou, não, vamos, traz essa medicação, vamos lá e tal. E aí, depois, né, de todo esse processo, chegou para mim, então, aqui, né, eu estava atendendo uma pessoa que veio para mim, e ela me comentou, né, de um atendimento que ela tinha feito com um homeopata. E aí, No Sistema Integrado de Saúde, né? no Sistema Integrado de Saúde. E aquilo veio para mim naquele momento, eu disse, quem será que não, né? Acho que eu vou marcar uma consulta para mim e vou contar tudo que aconteceu, né, para ver se tem algo mais aí, né? E aí trouxe, né, para o médico homeopata a questão, né, do pânico e tal. E, e foi de muita sincronicidade, assim. E aí a medicação que ele me trouxe era exatamente a mesma medicação do meu sonho. Então, olha como, né, esses recursos, eles vão chegando para gente. E aí, quero dizer, assim, que eu poderia, né, ter recuado, não ter me mudado, ter esperado passar, né? Eu fui fazendo tudo junto, né? Tudo junto, assim. Então, eu me lembro de uma cena que, quando a gente terminou de tirar todas as coisas da casa, tava eu e a minha filha no carro, na garagem da casa antiga, e, e ela me olhou e eu vi, assim, né, que tava vindo aquela emoção, assim, do medo, da tristeza, do não saber. E aí essa emoção veio, né, com tudo, assim. E aí a gente se abraçou e chorou muito, as duas juntas, assim. E, e eu acho que é isso, assim, né? A emoção é algo que a gente não tem o que dizer, nem o que garantir, né? Eu dizia para a Lu, assim, eu tô sentindo a mesma coisa que tu, né? É um misto de tristeza, de medo, de não saber o que vai acontecer, e eu não tenho todas as respostas, né? Eu não tenho. A única coisa que eu posso te dizer é que a gente está seguindo o fluxo, né? Chegou esse momento. E Então, eu tô aqui. E nós eu tô aqui. estamos juntas, né? Estamos juntas aqui vivendo isso. Isso nos fortalece tanto, assim, né? Enquanto humanidade, né? Da gente poder se olhar desse lugar que é isso, que é frágil, né? A gente é muito frágil, precisa de um vírus minúsculo entrar no teu corpo e bagunçar tudo, né? Então, olha que fragilidade, né? É a nossa. Enquanto a gente não abraçar essa fragilidade, a gente não vai abraçar a nossa grandeza, né? Então, isso é algo que a gente E precisa entender que é entender. um processo de vida, morte, vida, de ciclos que começam e se encerram, e que isso faz parte da vida, né? A gente não vai ser nem a primeira e nem a última. Exato. Estamos no fluxo. É, exato. Profundo, né? Tu disse que era para ir fundo, né? Muito profundo, muito profundo. Eu tinha antes uma ilusão quase infantil, assim, da vida, que era querer, de uma ilusão mesmo, de um lugar de ilusão, evitar esses momentos, assim, né? Então, na verdade, o pânico é isso, né? É o que tu falou, é não querer olhar, né? Então, a gente fica evitando entrar em contato com alguns lugares. Isso é uma visão infantil, né? Acho que a idade ajuda muito, assim, né? A gente ter uma tranquilidade. Experiências, vivências, as trocas, as conexões e tudo mais. Os desafios, eles estão presentes todos os dias, né? Não Demais. existe um dia sequer que a gente não vai lidar com algo para olhar, para se desafiar. E isso é bonito também, né? Isso é bonito também. Então, encarar as coisas de uma forma, de um olhar, né? De compaixão e de amorosidade, dá mais tranquilidade para a gente viver essa vida, né?
sem se revoltar tanto com o que ela apresenta. Profundo. Muito bem. Estamos chegando ao fim. Última pergunta. Algo que não aconteceu em 2023. Então, algo que não aconteceu. E quando a gente pensou nessa pergunta, a gente pensou em duas possibilidades, né? Algo que não aconteceu, mas que a gente pode prometer que vai acontecer e trabalhar para isso, né? Como algo que é importante, que precisa, né? Que vai nos continuar, né? No nosso processo de transformação, ou algo que a gente precisa desapegar, né? Que a gente já não precisa mais e que, portanto, né? Não precisa mais estar conosco. Eu pensei em algo que eu não fiz e que eu quero muito fazer. Eu não tirei férias esse 2023. Para mim foi um ano bem puxado, eu tinha muitas coisas que eu queria dar conta e acabei não tirando férias. Fiz algumas pausas e foi diferente, né? Foram pausas mais curtinhas, mas eu senti ao longo do ano esse peso que foi o não conseguir parar, né? O não dar essa pausa necessária para olhar para outras coisas que também continuam acontecendo, né? Não é um parar a vida, mas muito pelo contrário, né? Ah, é muito. O Giovanni é um companheiro da vida, né? Eu digo, eu fiz o bem para alguém na outra vida para ter ele nesta. E ele diz assim: eu fico muito indignado quando alguém diz, mas eu estou trabalhando, como se o meu horário de descanso ou o meu momento de lazer não fosse válido, necessário ou importante, né? Então, né, conversamos muito sobre isso e 2024 a gente vai tirar férias de verdade. Então, Que bom. coisa que eu não fiz e que eu estou me comprometendo a fazer, estou me organizando para isso. Está sendo. Gente, é muito interessante que a gente, no lugar de terapeuta, é muito difícil tirar férias, porque a gente tem pessoas com tempos diferentes, com férias diferentes. Eu não atendo mais só criança, então meus pacientes não entram todos de férias num período só, mas estou combinando o que é possível com eles, né, para que eu consiga, então, fazer esta pausa necessária para reabastecimento e olhar para outras coisas que são bem importantes, porque virão novos projetos aí para 2024, então eu preciso desta pausa. Então, é isso. Ah, é muito legal, né? É importante a gente olhar, né? No primeiro momento a gente pode dizer, ai, mas o que não aconteceu vem a culpa, né? A frustração. E quando a gente pensou nessa pergunta, porque quando a gente olha para o ciclo lunar e a gente chega na lua minguante, a gente faz essa avaliação, né? E, e é interessante porque eu estava pensando, né? Quando, no início desse ano, eu entrei no clube da Paula Quintão, né? Que é uma consteladora, e ela tem o clube de impulsionadores, que ela chama, que é um grupo, né? De pessoas que estão ali para olhar para os seus trabalhos, para os seus negócios, a partir desse olhar sistêmico, né? E aí, quando no início do ano a gente escreve tudo que a gente quer, né, dar foco, quer olhar, assim. E aí eu fui olhar para as coisas que eu escrevi e eu fui por um outro caminho totalmente diferente, assim, que eu nunca imaginei que eu fosse olhar, né, dentro do clube, porque eu estava com um olhar muito voltado pro negócio, para a parte racional, né, daquilo. E eu fui entrando em contato com outras camadas, que aquilo lá, muita coisa ficou para trás, né? Muita coisa ficou, que não aconteceu. E hoje eu vejo assim que isso foi importante, porque eu precisava acessar primeiro outras camadas para depois talvez poder voltar para lá agora e olhar, né, para aquilo lá que eu escrevi. Então, é importante a gente trazer esse olhar para as coisas que não aconteceram, para a gente entender. Às vezes a gente está com uma expectativa que não cabe na nossa realidade de vida, né? Então a gente sempre falou disso aqui. Então, se eu quiser me candidatar a presidente da República, eu vou perder muitas outras coisas, né? Então, eu vou perder minha qualidade de vida, eu vou perder. Então, assim, quais são os meus valores? O que que é que estava em descompasso e eu não estava vendo, né? Estava sendo guiada pelo ego, pela comparação com alguém.
Então, isso é muito legal, da gente dar uma, opa, isso aqui estava demais, isso aqui estava de menos, né? Eu tava viajando aqui, né? Quando eu estava mirando lá nas estrelas, talvez é um pouquinho antes, assim, né? Então, assim, 2023 eu tive muitas coisas que não aconteceram, e em função de todas essas mudanças que eu vivi, né? E que não me deixaram focar, porque eu tinha que olhar para outras coisas mais importantes, né? Então, foram muitas coisas que não aconteceram. E muitas delas eu não sei se eu vou dar continuidade ainda, estão em processo de análise, né? E outra, sim. Tem uma coisa que não aconteceu e que está vindo agora, que eu estou conseguindo visualizar e que antes eu não conseguia visualizar. Se a Júlia assistir, ela vai rir. Tem algo que a gente está, que já surgiu a vontade, que é fazer um retiro, né, para as mulheres. A gente tem muita vontade e a gente vem falando desse retiro há muitos anos já. Então, ele não aconteceu em 23, ele não aconteceu em 22, e, e eu espero que ele aconteça em 24, assim, é algo que a gente consegue agora visualizar, né, e a importância e do que talvez a gente vai precisar mobilizar em nós para que isso aconteça, né? Então, eu tenho muita vontade de poder oferecer, né, esse tempo de imersão, assim, para gente, né? Um mergulho profundo. Ó, muito bom. Vamos Projetos ter novos. projetos novos. Muito, muito bom. E aí, para finalizar, a Regina trouxe um exercício que eu acho que é bem legal, né? Ela falou, a gente falou, tu falou no começo, né, das nossas reflexões, da gente pensar nesse álbum de fotografia, né? Então, conforme a gente vai falando, a gente vai lembrando dessas imagens, né, que ficam registradas. E aí, se a gente pudesse, então, escolher uma foto para colocar na capa, né, do nosso Este álbum, álbum, que foto seria 2023. essa de 2023? É. E eu escolhi uma foto, quando a gente estava conversando sobre isso, a foto me veio, né, na mente, e eu escolhi ela com uma música de fundo também. Ai, que coisa! Porque tem um filme muito bonito, que é Uma Invenção de Natal, que é um filme que está na Netflix, que é uma avó que conta uma história de Natal para os netos. E ela abre um livro e ele é cheio de engrenagens dentro. Então, essa imagem, né, dessas histórias que são contadas, dessas engrenagens que existem para que algo aconteça, para mim isso é muito forte, né? Por isso pensar, né, nessa foto, nessa capa desse álbum é uma coisa muito interessante. E esse final de semana a gente foi assistir a pré-estreia de um filme brasileiro, gaúcho, que é Uma Carta para Papai Noel. E ele foi gravado aqui no Rio Grande do Sul, é Porto Alegre, Viamão e mais umas locações, mas ele é daqui e é um renascimento do cinema brasileiro, que vem assim, ó, superando todas as expectativas. Ele é um filme de boa qualidade de vídeo, de excelente qualidade de áudio, com o Arthur de Faria, com a Fernanda Takai. Então tem um monte de coisa boa acontecendo. O roteiro é muito interessante, porque o Papai Noel vem visitar o Brasil, né? Porque é numa casa de acolhimento, são crianças que são órfãos. E, e escreve uma carta para Pai Noel e é diferente, porque o Jonas, que é o personagem principal, ele escreve uma carta perguntando como está o Papai Noel, do que ele gosta, se ele sabe andar de bicicleta. É diferente de pedir alguma coisa, né? Então é um filme que faz a gente também refletir, porque o termo Papai Noel é controverso, né? Acreditar ou não acreditar, é mentira, é fantasia, o que que é isso, né? E eu sempre, né, dentro da minha linha de atendimento, eu sou a favor da sim, a gente acredita, o Papai Noel existe, tem um monte de Papai Noel aí por tudo quanto é lugar. Vestido de Papai Noel, ele é um personagem tanto quanto o Super-Homem, tanto quanto a Fada Madrinha, tanto quanto a Bruxa. Ele é do mundo da fantasia. Ele não é do mundo nem da mentira, nem da chantagem, né? Ah, o velhinho vai vir te buscar. Não, isso é uma mentira. Ah, se tu se comportar, o Papai Noel vai te dizer, não, isso é uma chantagem. Então, não é deste mundo, é do mundo da imaginação, né? E eu acho que esse filme traz isso.
E foi muito interessante porque nós fomos em família assistir esse filme. E um filho fazendo 20 anos, a filha acabou de fazer 18, a outra está prestes a fazer 12, e nós somos em família. E aí, no finalzinho do filme, é muito legal, porque eles propõem uma selfie. Então, a gente também está integrando essa tecnologia, esse imaginário, da carta à selfie, né? No cinema, que é em tempos de streaming, né? Então tem tanta coisa envolvida, e aí a Gil vira e a gente tem uma foto de família. E eu não morri chorando, porque para mim, assim, ó, é uma das coisas que me sustenta é essa família que a gente construiu e que é muito trabalhoso, exige muito da gente, e ao mesmo tempo traz tanto amor, tanta realização e tanto crescimento, né? Que é a nossa família, que é imensa, que é de 5 pessoas, e que não é só 5, porque se multiplica, né? Agora tem os namorados, os companheiros, os amigos, e que vem para cá, e os trabalhos da escola, e tudo fica tão, tão grande, tão, tão intenso. E estamos numa semana de dezembro com apresentações do Projeto Prelúdio que eles fazem, então tem apresentações de música, tem a feira que a Ju vai participar, vendendo a arte dela, então tem essa foto. Vai para cá. E Ai, a música é a música da Fernanda Takai, é sobre o tempo. Eu sou péssima eu sou muito boa em contar histórias, mas muito péssima em cantar. Mas a música é Tempo, Tempo, Mano Velho, faltam tanto, eu sei, para você correr macio, né? Então é uma música que é linda, e eu linda. acho que tem uma releitura dela nesse filme, e foi muito bem escolhida pelo Arthur de Farias e cantada por ela, ficou muito bonito. Então, tem foto e música. Ai, que linda. Adorei, adorei. Ah, nós vamos, né? é, a minha foto também, ela é uma foto. Eu não tenho como realizar ela, vocês vão entender por quê. Mas ela é uma foto que seria assim, na beira da praia, né? Com o mar no fundo. E nessa foto está a minha família, então eu, a Luana e o Luciano, né? Meu marido, pai da Lu. E eu queria levar todos os meus bichos para tirar a foto lá, que fazem parte da minha família, que são minha família, mas não dá para levar, né, os gatos para o mar, que ele não dá certo. Então, mas eles estariam lá. E isso é muito assim representativo, né, daquilo que a gente é, daquilo que a gente vive, daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente quer também deixar, né, como legado, né, para a Lua, assim. Então, essa conexão assim com a natureza, com os outros seres, além dos humanos, né? Para mim isso é muito importante, essa conexão maior, assim. E com certeza, assim, 2023 foi um ano que me trouxe muito claro, assim, muito claro que a coisa mais importante da minha vida é a minha família. É, muito bom. É muito, eu só quero ver o que vai vir nos comentários, né? Umas lágrimas lá também, eu acho. É porque é muita emoção, né? É do novo as águas que nos invadem, né? E, e aí E isso agora a gente faz. e isso Fala. que tu falou é muito importante. Construir uma família é muito trabalhoso, né? E exige uma escolha consciente e de presença todos os dias, a cada instante, cada momento, né? E, e que nos coloca sempre à disposição, né? Para se transformar, para mudar, para considerar coisas que talvez a gente não considerasse se não tivesse eles, né? Então, são muitas renúncias e para que a gente possa ter esse ganho, né, que é de construir vínculo, de construir algo que é real, que é verdadeiro, né, e que vai ficar, e que é para sempre,
né? E Independente de. não tem um formato certo, não tem um tempo certo, não tem nada determinante. E se por um acaso, né, e por um momento da vida, no tempo da pessoa, ela não está numa família, ela está mais sozinha, ou num voo solo, ou com outras conexões, esse é o tempo, né, de olhar para isso e ver o quanto a gente investiu, o quanto isso é importante, o quanto houve de renúncia e o quanto ainda, né, é um processo, né? Estamos num projeto, né, de caminhar. E eu acho que isso tudo serve de base, né, para a gente enxergar a humanidade como nossa família, A sabe? humanidade. Porque é isso, assim, a gente precisa trazer esse olhar, assim, né? E a gente só vai fazer isso a partir da gente, começando com a gente, depois começando com quem vive com a gente todos os dias, para que a gente possa expandir isso, né, a ponto de toda a humanidade, assim. Então, eu sou muito grata durante toda a minha caminhada de vida, isso que tu falou, né, do tempo que eu fui sozinha, que eu não tinha ainda essa construção, que eu nem imaginava, né? Eu nunca imaginei ter uma família, isso nunca foi um desejo, né? Até um bom tempo da minha vida, né? Então algo se transformou em mim para que esse desejo surgisse, né? E, e durante esses tempos de estar sozinha, todas as pessoas que cruzaram o meu caminho foram família para mim, né? Porque foram apoio, porque foram incentivo, porque foram um desafio que me fizeram ir mais adiante e me transformar, né? Então, família não é só coisa boa e só quem vai passar a mão na tua cabeça e vai dizer, né? A família vai te trazer o desafio, vai fazer tu crescer, vai fazer tu melhorar, mas também vai estar lá para te acolher, para te amparar. E é isso que é bonito, né? E a gente encontra isso no outro quando a gente está disponível para trocar com o outro. Então, acho que é uma boa base, assim, pra gente, né? Hum, E assim, encerramos 2023 com muito bem muitas emoções, acompanhada, com música, com filme, com histórias, com... muito bem acompanhadas, né? Com amizades, né? Que fazem essa vida valer a pena. E muito agradecidas, né, por todos que fazem parte também aqui, que chegam para a gente, que fazem parte do nosso trabalho e que nos trazem também, né, tanta riqueza de Tanta transformação, riqueza. né? Encerrada a temporada de 2023, 2024 voltaremos com mais nós Voltaremos. humanos depois das merecidas férias da Regina. Aproveita. E eu vou prometer aqui, estarei passando por Araranguá para largar os famosos papéis de carta. A gente manda notícias. Olha que presente, viu? Vou receber a Regina na série, então vai ser muito bom. A gente vai poder curtir esse lugar de amigas, né? Que é tão importante. Então, vai ser muito bom. Em 2024, a gente se encontra aqui nos Nós Humanos. Um, um beijo no coração de vocês e até mais. Até mais.